Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a minha convidada desse bloco faz parte do trio e grupo musical Cantores de Deus e está lançando seu segundo livro, Entretantos. Esse é o título do livro, uma obra poética e biográfica que a gente vai ter o prazer de desfrutar em parte aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Carla Fioravante. Conversamos sobre o seu primeiro livro, não poderia deixar de convidá-la para poder estar aqui e falarmos do segundo. Bem-vinda. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus, muito feliz com o lançamento do segundo livro, né? Muito bem. Eu dizia aqui para Carla, gente, tá bonita como sempre, né? Você concorda? Não é? E o livro também tá lindíssimo, eu estava olhando aqui, da capa ao interior. Para você desfrutar do livro, eu já vou dar uma folheada aqui para você ver como é que é. Tá bonito, viu? A gente fez com couchê, né, que é um papel mais fotográfico. Outra qualidade, né? Mesclamos com fotos minhas, que não deixa de ser uma Chega autobiografia aqui, minha. ó. E com fotos de algumas viagens que eu fiz, de alguns lugares específicos. E misturando aí crônicas, poesias. Poesia é beleza, né? Então o livro livro tem que exprimir isso aí também, né? Poesia é dor, poesia é alegria. Pois vivência. pois é. Qual foi a ideia do livro, Carla? Eu segui a linha do entre, porque o meu primeiro livro é Entre Pausas e Reticências. E o entre é esse espaço, né, que a gente tem exatamente entre as situações, entre saudades, entre poesias, entre partos, entre partidas. Então eu segui entre tantas coisas, né? E entre tantos eu quis seguir essa linha. E entre tantos, porque tantos detalhes que a gente pode observar, eu como ser humano comum, simples aí, que viajo pelo Brasil todo já há 20 anos, posso constatar que, como eu disse, a poesia dói, a poesia é alegria, e observar a poesia nas pessoas, nos gestos diários que a gente vive, não deixa de ser também uma arte. Eu acho que tem certas formas, tem certas coisas que a gente não consegue exprimir senão por poesia. É o sublime, né? Talvez a gente estenda um pouquinho o dedo para alcançar o mundo das ideias, ou aquele mundo subjetivo que a gente não consegue responder em palavras, mas a gente tenta em poesia. O que desperta a poesia em você? Não é? Porque eu acredito assim que todo mundo, Carla, tem uma alma poética, não é? Por que a poesia ela é tão impactante? Porque ela tem ressonância dentro do coração humano. E só ressoa porque tem algo de poesia lá. Agora, é uma arte fazer a poesia também vir para fora, não é? Você se educar na arte de se exprimir de maneira poética. O que é que faz a Carla ser poeta? Eu acho que são os detalhes. Qual é o teu catalisador? O poeta sempre é um bom observador de detalhes. Então, eu acho que em cada lugar que eu vou, em cada pessoa que eu posso observar, eu capto alguns detalhes, situações. Eu acho que o poeta só consegue exprimir um pouco da sua poesia se ele consegue perceber algumas coisas que são invisíveis, talvez, à maioria, à massa. Então, acho que o poeta, inclusive, ele sente aquilo de maneira diferente, é uma sensibilidade diferente. E aí você rebusca. Eu não tenho uma estética muito literária, assim, porque eu não costumo trabalhar muito com rimas. Eu vou mais por aquilo que eu percebo, rebusco algumas palavras, tento algumas expressões mais minhas, assim, eu tento construir aquilo da maneira que eu percebo. Então, eu acho que o poeta é isso, eu acho que consegue observar alguns detalhes que, para muitas pessoas, pode ser imperceptível. E por que essa combinação, escrever de forma poética e biográfica? Eu não sou uma pessoa muito objetiva, Carla, não sou. Então, eu preciso muitas vezes de palavras para tentar descrever aquilo que para mim é sublime, para mim é belo. Então, eu tento de tal maneira falar de mim, em poemas um pouco mais sucintos ou em crônicas um pouco mais sucintas. Eu falo muito de mim nesse livro. Eu tinha até comentado na última entrevista que a gente fez que eu ia rebuscar nas pessoas e tentar ver externamente aquilo que estava, né, dentro de mim. Mas eu acabei fazendo uma obra mais biográfica do que o anterior. O outro era um pouco mais denso, textos mais longos. Eu tenho estudado um pouco essa linguagem que as pessoas têm visto mais em redes sociais, ou até em livros mesmo que a gente vê. As pessoas gostam de coisas sucintas, mais breves, mas que expressem o que elas estão sentindo. Eu acho que eu estou vivendo um pouco isso, até na minha vida. Então, eu acho que eu busquei falar um pouco de mim,
às vezes não é tão poético, não, às vezes é um pouco dolorido mesmo, às vezes são coisas que não acontecem, que faz parte das expectativas humanas, que a gente espera e faz por tudo e aquilo não acontece, quer dizer, então é como um poeta vê a frustração, e o que acontece depois do não acontecido. Então acho que eu relato um pouco disso, porque a gente que trabalha com música, a gente vive muito o acontecido, o imediato, o momento, e quem trabalha com arte vê a ressonância disso depois. Mas na hora, muitas vezes, você volta para o hotel sozinho, você viaja sozinho, você vai para casa sozinho. Então, a gente vive essa solidão, às vezes de uma forma muito encantadora e às vezes de uma forma muito dolorida. Então, acho que depois de uma certa maturidade na vida, eu consegui falar dessa solidão também, entre linhas, entre tantos, entre páginas. Você, no seu segundo livro, você concorda com aquela ideia que dizem que quando um autor, um escritor conta uma história, é sempre a história dele que ele conta? Eu acho que quem escreve ficção, romance, ele acaba sendo um artista, um ator daquela história, né? Mesmo que ele não tenha vivido. Tem muitas coisas que eu descrevo que eu não vivi, mas que eu imaginei. Mas a sua alma está ali. E a minha alma está entregue, né? Eu acho que é nua ali, naquele momento, e eu consigo, às vezes, me colocar no lugar de tanta gente que já viveu situações assim. Então, é um ato de compaixão também, você se colocar no lugar de uma situação que você observa como se fosse com você, né? Então, acho que a gente que escreve consegue um pouco isso, de maneira a sentir a dor ou a alegria do outro. E como é que foi o desenvolvimento desse livro, Carla? Como é que ele foi acontecendo? Escrever é um exercício, sabe, Márcio? Eu escrevo todos os dias. Eu procuro e não deixar que a neutralidade me atinja na vida, né? Eu preciso ser neutra na minha profissão de psicóloga, com as pessoas que entregam as suas histórias de vida, mas eu na vida, Carla, eu pretendo não me neutralizar. Então, desde que eu terminei de lançar o primeiro, que eu me encantei com a forma que a literatura atinge as pessoas, eu tenho escrito todos os dias. E, como eu disse, eu estudei um pouco essa linguagem, modifiquei um pouco a linguagem do primeiro, fiz textos menores, frases, palavras um pouco mais, que expressam talvez um texto enorme. Então, eu escrevo todos os dias, né? Foi um exercício de síntese também, né? Exercício de síntese. E a gente parece que na vida, a vida vai exigindo da gente um pouco mais de síntese, né? De objetividade, de assertividade. E eu, como não sou muito objetiva, tentei trabalhar isso agora um pouco mais. Mas eu acho que viu? Porque com tanta história para contar, né? Esses entretantos são tantos, né? Tantos. E eu estava folheando o livro aqui não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores, todos aqueles que fazem parte desse papo aberto, né? E o livro está sintético, né? Tá um livro gostoso, arejado, com fotos, não é? As páginas estão assim atraentes. Eu acho que você foi feliz na síntese. Eu espero que as pessoas gostem também e captem essa mensagem que é feita, que é uma partilha minha, né? Porque quando a gente escreve, a gente sempre se despe, né? Daquilo que a gente tem dentro. E foi mesmo, eu acho que tem alguns mais sucintos, mais breves, alguns um pouco mais extensos, mas não muito, não passa de uma página e tal. Porque é essa linguagem que hoje eu pretendo atingir as pessoas. É como você disse, eu acho que a literatura está mais ligeira, não é? Está mais ligeira. E é uma delicadeza da gente perceber isso, não é? Alguém pode usar como estratégia, mas eu acho que é muito reducionista a gente querer usar simplesmente como estratégia. Eu acho que é atender a uma necessidade do momento. Tem muitas pessoas, como um amigo que eu encontrei ontem, ele dizia: Márcio, olha, eu consigo ler o livro página e meia por noite. Então, eu leio um pouquinho e fica lá e eu vou avançando. Então, quando os textos são muito longos e você tem que parar na metade da ideia, é desanimador hoje para muitas pessoas. Então, é gentil da sua parte, é delicado ter percebido isso e ter ido ao encontro dessa necessidade, né? Hoje a gente percebe, eu percebo muito isso na clínica, que as pessoas estão tentando eliminar os sintomas, né? E eu ouvi algo muito que marcou muito a minha vida. Não tente tirar de você alguns sentimentos, porque às vezes o medicamento tira, tira, mas não tente tirar de você o que é sentir, o sentimento. Então, assim, a pessoa se lamenta por ter saudade,
por sentir um amor, às vezes, não correspondido, uma paixão que não aconteceu. Quer dizer, busca-se muito imediatismo sem muita profundidade. Então, assim, eu não quero um imediatismo nesse livro sem profundidade. Talvez a pessoa busque uma palavra naquele momento que signifique, talvez, uma pomada no coração, uma resposta para a alma, mas que tenha profundidade. Não tire a profundidade de você, né? Então, é preciso que a gente tenha esse equilíbrio na vida. Talvez essa delicadeza mesmo, como você colocou, de perceber o outro sem tirar a profundidade dele, de buscar uma ajuda sem tirar a profundidade daquilo que você sente, sem querer eliminar tudo daquilo que você viveu. Eu quero apagar a minha história, né? Quero esquecer o que eu vivi. Não, aquilo doeu, aquilo você sentiu, então viva aquilo, mesmo que for dolorido, mesmo que for de alguma maneira rasgado, mas é preciso sentir. Esse negócio da síntese, eu acho que ele é muito bom para quem escreve e para quem lê. Porque se você observar, quanto mais velha é a pessoa, mais sábia e mais experiente, menos ela fala. Mais observa. Quanto mais acrisolado é o escritor, mais concisa é a ideia. Então, você escrever de forma extensa, você escrever de uma forma assim, longa, ramificada, dispersa, é fácil. Você se debruçar sobre um papel e ir colocando ideias, qualquer pessoa faz. Agora, você condensar ideia, você tratar um assunto em poucas linhas, isso é difícil. Escrever fácil é difícil, não é? É difícil. Então, quem vai se entregando à arte da escrita vai percebendo isso. É fácil ser complicado. Difícil é ser simples, não é? Então, é um desafio bonito esse que você abraçou. E em meio a esse desafio, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você se percebe vendo o mundo, né? Porque eu poderia te perguntar assim, qual é a sua percepção de mundo? Mas eu queria que você me dissesse como é que você avalia a sua percepção de mundo. Como é que você se vê enxergando a vida? Recentemente eu assisti uma palestra da Adélia Prado. Eu tive essa... Boa, hein? Nossa, essa possibilidade que eu achei assim que marcou a minha vida. Ela é tão boa na palestra quanto é escrevendo? Você acabou de dizer algo que acho que refletiu muito o que eu senti nela, que foi, ela se cala muito diante das perguntas e responde exatamente aquilo como vivência de uma forma um pouco mais sucinta, porque é muita maturidade, é uma alma que, assim, escandalosamente aberta e lúcida, né? Então, assim, eu acho que eu vejo o mundo dessa maneira. É uma ingenuidade que a gente vai perdendo, mas vai se encantando quando a gente consegue resgatar um pouco dessa ingenuidade através de gestos simples. Eu acho que minha visão de mundo é mais humanizada hoje. É um pouco mais detalhada naquilo que eu posso vivenciar no simples, como você falou, mas com profundidade. Então, a minha visão de mundo mudou bastante, porque eu era muito idealista, eu sonhava com coisas assim que não eram megalomaníacas, grandes, não, mas eu imaginava que todas as pessoas buscassem os mesmos objetivos, que todas usassem dos mesmos caminhos, quer dizer, a gente vai aprendendo e diferenciando que as pessoas realmente buscam coisas diferentes e não existe julgamento de valor para isso. Nós estamos falando de uma forma de escrever. Eu não estou julgando quem escreve livros enormes de maneira alguma. Eu estou dizendo que eu busquei essa linguagem e talvez a minha visão de mundo hoje seja essa, né? Ajudar um pouco mais direcionado as pessoas, olhar mais assim, sem esse toque que eu estou dizendo de julgamento que as pessoas têm muito e tentando ajudar, colaborar, contribuir, verbos que estão quase em falência no mundo atual, onde as pessoas buscam ter e esquecem de outros verbos, né? Como amar, ajudar. A vida vai ficando superficializada, né? Como você dizia, a gente quer anestesia para tudo, né? E depois não sabe porque se tornou insensível. Que a gente está anestesiando a alma, não é? A gente não quer saborear a dor, a gente não quer saborear um quê de tristeza, só que sem tristeza. A gente poderia perguntar, né? Não do estilo de vida de tristeza, porque isso a própria Escritura diz que leva à morte. Sim. Não é? A tristeza mata. Mas aquele sentimento de tristeza que Deus nos permite experimentar, ele dá profundidade para a gente. Não é? Então, se eu não me permito me entristecer diante de algumas situações,
Eu fico com aquela alma rasa, eu fico com aquela alma sem profundidade. Aí depois eu não posso reclamar que a vida não tem sabor. Né? A vida não tem sabor porque eu fui ficando só com aquele gostinho, aquilo que é fácil de viver, né? Nós somos seres falíveis. Nós acreditamos no eterno, nós acreditamos na eternidade, mas nós somos falíveis. Né? Então, nós falhamos. O caminho e o tempo não existe só para quem acerta. Então, nós temos perdas. Então, você não se permite se entristecer com uma perda de alguém muito amado, alguém muito querido. Tem que ser desumano para isso, né? Então, assim, é difícil você viver um luto, é difícil você... Mas é humano. Tem que enfrentar. É o que te torna humano. Né? E nós cremos num Deus que nos é fortaleza. E é terapêutico, né? A gente sorver essa dor, porque não adianta. Você pode enterrá-la viva no seu coração, mas ela vai estar ali. Em algum momento ela brota. Ela volta. Não é? Então, essa questão de viver o luto que você disse é um jeito de curar a dor, não é? De ficar com o que é bom dela. É necessário. Não é? Fica-se a saudade. A falta é boa, porque a gente sente falta do que fez diferença na vida da gente. Não é? Aquilo que não nos afetou em nada, passou, a gente nem lembra. Mas essa falta de alguém que foi caro, precioso para nós, isso é uma coisa boa. Não é? Como é bom, a hora que você vai embora, eu senti a sua falta, não é? Mas para que a gente fique com a saudade e com a boa falta de alguém, a gente tem que curar aquilo que não é bom, né? A gente tem que viver esse luto, enfrentar essa dor. E a gente, humanamente, precisa aprender a filtrar as coisas. O que é bom permanecer na gente. E o que é bom a gente realmente, de alguma maneira, resolver aquilo e partir para frente. Né? Porque não adianta a gente ficar o tempo todo com o pé no passado. O passado faz parte da nossa história. Mas é preciso olhar o presente e analisar como que você vai viver o futuro de uma maneira mais saudável. Buscar essa solidificação mental do que é bom para você, do que é saudável, do que é vida. Então, eu acho que isso é passível e possível de todos nós. Foi muito difícil pôr sentimentos no papel? Eu acredito que hoje é um pouco mais fácil expressar aquilo que você deixa latente para expressar. Então, assim, é sempre difícil, mas talvez pelo exercício diário foi um pouco mais... Flui, né? Não tem horário para fluir, não. Flui. Qualquer momento. Tem que pegar, né? Surgiu, tem que capturar. Tá dormindo, acordou com uma inspiração, vamos lá. O que representa a prática diária dessa escrita para você? Porque você disse várias vezes que você tem feito esse exercício diário. Você tem escrito, né? E agora, mais uma vez, você confirma isso ao dizer que flui a hora que flui, na hora que aparece, faz seu registro, porque senão também se perde, né? Se perde. Você esquece. Esquece. Memória e falha. Quando voltar, volta diferente, né? Aquilo é naquele momento e acabou. Né? Então, o que representa para você a prática diária da escrita? Eu acho que é uma caixinha de sentimentos que hoje eu aprendi a guardar para poder expressar e pensando não apenas em mim, como eu leio. Claro que aquilo primeiramente passa por mim, mas quem vai me ler? Então, esse exercício para mim é como se fosse um hábito, é uma oração. Escrever para mim é uma oração. Porque eu não falo só de mim, eu falo do outro. E muitas vezes acolho o outro e rogo pelo outro. Então, acho que essa vivência se tornou na minha vida como uma oração mesmo. Acho que essa prática diária da escrita, daquilo que é humano, para mim é oração. Outro dia que eu entrevistava uma pessoa justamente sobre escrita, ela tinha feito a faculdade de letras e eu perguntava para ela como é que isso tinha interferido no processo de escrita dela. Ela falou, muito pouco. O que fez diferença para mim foi ler bastante e escrever muito. Não é? Então, você tem escrito bastante, mas agora eu estou curioso também para saber o que é que você lê, o que você gosta de ler. Eu leio muito poesia, gosto muito de Mia Couto, além dos livros técnicos da minha área, né, de psicologia, eu gosto muito de Mia Couto, gosto muito de Adélia Prado, gosto muito de Fernando Pessoa, inclusive cito muito Fernando Pessoa nesse livro, cito uma grande psicanalista que defendeu muito a sensibilidade feminina, que foi a Lou Salomé, ela foi uma das analisandas de Freud. Quer dizer, para mim, o que essa mulher representava naquela época, uma mulher de pensamento, uma figura forte, que também conviveu um pouco com grandes filósofos como Nietzsche.
Então, assim, eu gosto de pessoas que me acrescentam muito, mas que também me identifico naquela luta de ser uma mulher firme, forte na sociedade, de ter um pensamento, né? Não é porque eu escrevo poesia que eu sou mimimi, né? Porque as pessoas falam, só escreve poesia, só poetiza a vida. Não, não é bem assim. Eu acho que quando a gente poetiza, a gente está tentando amenizar um pouco a dor que a gente sente, ou tentando ver a vida de um ângulo um pouco mais doce, mesmo tão dolorido. Por beleza, né? Eu acredito assim que uma grande expressão da poesia é beleza. É beleza em meio à dor. É beleza em meio às perdas. É beleza em meio aos objetivos não alcançados. É beleza em meio às conquistas. É beleza em meio às coisas simples da vida. Mas, para mim, a poesia ela é uma grande expressão de beleza. Porque eu vejo que Deus cercou o mundo do que é belo. Você pode encontrar o que é belo em qualquer lugar, mas tem que fazer aquilo que você disse, tem que educar o olhar. Exato. Né? Para todo dia você descobrir perto de você aquilo que ninguém está vendo, né? Que se passa despercebido. Eu tenho tentado educar o meu olhar para o belo, porque você traz para dentro de você aquilo que você olha. Se você se fixa numa coisa feia, ela acaba imprimindo uma imagem dentro de você, não é? Com os filmes fotográficos acontece isso. A imagem que fica fixa ali durante muito tempo é a que se imprime, né? Então, aquilo que entra pelos nossos olhos durante um longo tempo causa uma impressão dentro da gente. Se a gente está acostumado a não deixar escapar nada de feio na vida, não é? Se o olho está sempre preso no que é feio, se a pessoa é uma especialista em feiura, né? Então, olha o que você está fazendo com você, não é? Então, eu tenho tomado essa decisão. Eu quero todos os dias descobrir onde é que está o belo à minha volta. E nessa busca, sabe, Carla, eu descobri que bonito quer dizer bonzinho também, a mesma coisa. Não é? Assim como os portugueses usam, a gente brasileiro usa o inho para o diminutivo, os portugueses usam muito o ito, não é? Para o diminutivo. E o bonito é um bom pequeno, é um bom que você apanha, que você guarda, né? Então, é o mesmo radical. Deus é bom e é sempre belo, e aquilo que Deus faz é bonito. Todo dia tem beleza esperando pela gente. E a nossa forma humana de ver o belo é relativa, porque o que é belo para você pode não ser belo para mim. Não é? Pode ser bonito para o outro, pode não ser belo para o outro. Então, acho que eu até escrevo isso. O que é o belo que me atinge pode não atingir o outro. Então, eu tenho que respeitar até o que o outro acha belo, para eu poder ver beleza naquilo que para ele é belo. Ou até o momento dele, né? Porque gosto também se apura, né? Exato. Tem tanta coisa que a gente não achava bonito no passado e que, de repente, a gente redescobre, não é? Você é uma boa observadora? Eu acredito que sim. Eu acho que eu tenho aprendido a ser, né? Não posso afirmar que já sou uma boa observadora, mas tenho tentado observar mais, educar o meu olhar para a boa observação, sem apenas ver com uma percepção íntima minha do que eu acho, e do que eu acho, né? Porque quando a gente acha, a gente não sabe, né? Do que eu penso, do que eu intuo e do que para mim é significante. Acredito que eu esteja no caminho, aprendendo. As fotos do livro estão lindas. Quem observou? Você ou o fotógrafo? As fotos minhas foram tiradas por um outro bom observador, que é o Léo Aversa, do Rio de Janeiro, um muito bom profissional, fantástico. As fotos externas, algumas são minhas, algumas que eu observei de pessoas que viajam comigo e que achei bela a foto, falei, quero agregar a esse momento. Então, foi um mesclado mesmo. Algumas fotos são minhas, eu gosto muito desse olhar fotográfico da vida, porque a gente consegue deixar bonito. Pô, que bom, é isso aí. Quando você vai fazer as suas viagens, já se tornou proposital ou depois você vai resgatar isso? Você passa por uma cena e diz, nossa, essa cena vai caber bem bonitinho no meu livro. Nossa, isso aqui dá uma poesia. Acontece na hora ou é o contrário? A cena passou, o momento foi e de repente você resgata na memória? Não, é na hora, na Márcio, hora, né? na hora. E às vezes eu peço para parar o carro, às vezes eu paro. Eu fui visitar meus pais agora recente na minha cidade natal. Estava com a minha mãe no centro, vi uma estação ferroviária antiga,
né, abandonada. Eu falei, mas eu vou lá agora, eu preciso bater a foto dessa estação agora. E aí eu escrevi, discorri algo que eu me lembro na minha infância, que foi a minha primeira despedida, quando realmente a minha mãe foi fazer uma viagem para cidades vizinhas, que precisava usar o trem, aí eu falei, foi a primeira vez que eu vi a minha mão pequenininha acenando, então eu me lembrei daquele momento, eu fui tirar a foto da estação. Então eu tento registrar isso, porque passa. Se passou, eu lembrei daquele IP, porque eu adoro IP, né? Me lembrei Somos daquele... dois. Você também? Tem um lá na frente de casa. É sensacional. Plantei. Então, e é esse momento que a gente tem que aproveitar. A vida é isso, é esse espaço entre o que acontece e aquilo que você descreve, é o entre, né? Não dá para deixar escapar. Eu não quero terminar a nossa entrevista, não. Nem eu. Vai embora, não. Eu venho de novo. Obrigada pela possibilidade. Vai embora, não. Fica aqui. Gente, eu estou conversando aqui com uma pessoa tão querida, Carla Fioravanti, não é? O seu novo livro, Entre Tantos, é um livro belíssimo, não é? Belíssimo para você ter, belíssimo para você ler, belíssimo para você decorar a sua casa. É muito gostoso quando a gente chega na casa de uma pessoa e ela tem aquelas mesinhas de centro muito bem montadas e tem uns livros lá tão bonitos, né? E a gente, às vezes, é obrigado a esperar por alguma razão. Como é bom quando a gente encontra algo bonito para a gente ler, para a gente folhear. E, às vezes, ali a gente tem um encontro, né? Então, eu estou aqui indicando mesmo para você o livro da nossa querida Carla Fioravanti. A editora é Redemoinho. Tá aqui, olha, vou tomar em mãos, tá certo? Fica mais fácil de você ver. E vou abrir nessa foto aqui que já estava marcada e que tá tão bonita, essa roda gigante. É em Paris. Em Paris? Paris. É a união do antigo e do novo. Não é? Porque quem não foi a criança que sonhou com uma roda gigante, não é? E quem não é o adulto que também sonhou em estar em Paris, não é? Não é verdade? Então você pega o antigo e o novo, o antigo desejo da volta na roda gigante com o atual de um passeio em Paris. Eu não conheço gente que com limite de idade para poder querer visitar uma cidade como Paris, né? Eu acho que não morra sem conhecer Paris. Nossa, pois é. Para quem tiver a oportunidade. É verdade. Não é? Então, eu me despeço aqui com muito carinho da Carla, esperando você de volta. Muito tá bom? Obrigada mais uma vez. E, se demorar para escrever o livro, vem a gente fala desse de novo. A gente de novo, né? Não, com certeza eu volto. Obrigada, Márcia. Obrigado, querida. Olha, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Você continue conosco pelo nosso Facebook, tá certo? Te espero daqui a pouquinho.